Olá, aqui é o professor Vinícius e continuando aqui o nosso curso de álgebra linear. Nesta aula 3 nós vamos falar de operações elementares e dar uma introdução ao escalonamento de matrizes. Antes de falar de operações elementares, eu queria inicialmente fazer uma ligação entre matrizes e sistemas lineares. Então no ensino médio a gente aprende a resolver sistemas de equações lineares como este aqui, de 3 equações e 3 incógnitas, não é isso? Então lá a gente estuda várias maneiras de resolver sistemas lineares, E aqui também a gente vai fazer isso, só que de uma maneira mais sistemática. E a ideia é explorar essa relação que existe entre sistemas de equações lineares e matrizes, porque a gente sempre pode reescrever um sistema de equações lineares como uma única equação matricial. Então, por exemplo, considere esse sistema aqui, Se a gente utilizar aqui as propriedades da multiplicação de matrizes, a gente vê que ao efetuar o produto dessa matriz aqui, 0, 1, 1, 4, 2, 2, 2, 3, menos 1, por essa matriz coluna aqui, que contém apenas as variáveis do sistema. Se eu fizer esse produto, eu vou obter exatamente aqui, 0, 1, 1, essa primeira linha por essa coluna, eu vou obter 0 vezes x, 0, 1 vezes y, y, 1 vezes z, z. Ou seja, y mais z igual a... Eu vou obter um elemento aqui, o produto dessas matrizes vai me dar uma matriz coluna também, cuja primeira entrada é y mais z, que é igual a 5. Então eu obtenho assim a primeira equação. Da mesma maneira, se eu fizer o produto agora aqui da segunda linha pela coluna das incógnitas, eu vou obter 4x, 2y mais 2z, que é justamente o lado esquerdo dessa equação. Que, como é uma igualdade, tem que ser igual à segunda entrada da coluna da matriz coluna do lado direito, que é 6. Tá? Então a gente sempre pode reescrever um sistema de equações lineares com uma única equação matricial, de tal maneira que o sistema original foi transformado numa equação matricial dessa forma aqui, ax igual a b, onde a matriz A, que é chamada matriz dos coeficientes, é essa de cá. Tá? A gente vai ter também uma matriz x aqui das incógnitas, das variáveis, e uma matriz B que contém o lado direito da igualdade no sistema, que tem entradas aqui 5, 6 e 1. Ok? Então a gente vê que essa representação matricial é muito mais econômica do que aquela representação em termos de sistemas de equações, não é isso? Então isso é algo que a gente vai explorar muito aqui no curso, estabelecendo essas relações entre sistemas e matrizes, mas a partir de um certo momento é muito mais prático trabalhar apenas com matrizes. Mas voltando um pouquinho aqui ao problema da solução de sistemas lineares, a gente aprende no ensino médio várias técnicas de resolução de sistemas de eliminação, por substituição, por eliminação, como a gente vai ver aqui, com mais cuidado, ou regra de Cramer, que é algo que a gente vai falar aqui também, tá certo? Mas uma pergunta que a gente pode fazer é: quais modificações nós podemos aplicar em um sistema sem alterar seu conjunto de solução? Então, essa é uma pergunta interessante. Por exemplo, vamos considerar aquele sistema inicial e aqui eu estou nomeando as linhas, cada equação agora está em uma linha separada e cada linha tem uma identificação aqui, L1, L2, L3. Então, o que é que eu posso fazer, operar, alterar esse sistema de equações de modo que o conjunto das soluções não seja alterado? Ok? Bom,
Uma coisa que a gente certamente pode fazer e não vai alterar o conjunto de soluções que o sistema tenha é trocar duas linhas. Então, por exemplo, eu posso trocar a linha 1 pela linha 3. E é assim, né? Eu apenas alterei a ordem das equações. Isso não vai alterar o conjunto de soluções que satisfazem a ambos os sistemas, ok? Então a gente pode denotar essa operação, né, de trocar duas linhas com essa notação aqui. L1, uma seta dupla L3. Então eu troquei a linha 1 e a linha 3 de posição. Ok? E renomeei aqui as linhas de novo para L1, L2, L3. Tá, outra coisa que a gente pode fazer e que não vai alterar o conjunto de solução é somar a uma linha um múltiplo de outra linha. Então, isso é uma coisa que a gente faz quando a gente está justamente tentando resolver sistemas de equações lineares por eliminação, né? A gente quer cancelar certas variáveis, né, em uma determinada equação e a gente faz isso, a gente soma equações, né? Então, no caso aqui, eu posso somar a uma linha um múltiplo de outra linha. Então, por exemplo, se eu substituir a linha 2 pelo resultado da linha 2 menos duas vezes a linha 1. No caso aqui, eu estou fazendo isso porque eu quero, né, se eu multiplicar a linha 1 por menos 2 e somar com a linha 2, eu vou estar cancelando, eliminando, né, esse 4x aqui. Então, isso é uma coisa que a gente quer fazer quando quer resolver um sistema de equações lineares, não é isso? Mas, independente se a gente vai eliminar variáveis ou não, esse tipo de operação aqui não altera o conjunto de solução. Então, eu vou obter aqui, ao fazer, substituir a linha 2 pela linha 2 menos duas vezes a linha 1, eu obtenho outro sistema que é equivalente ao primeiro, no sentido de que toda a solução do primeiro sistema é uma solução também do segundo, né? Por quê? Porque essa segunda linha aqui agora, se um terno x, y, z satisfaz a primeira equação, satisfaz o primeiro sistema, satisfaz a primeira e a segunda equações. E, portanto, vai satisfazer a soma delas também. Ou, no caso, a segunda menos duas vezes a primeira. E vice-versa, né? Eu posso inverter aqui, se eu multiplicar, somar a linha 2 duas vezes a linha 1, eu volto para o sistema original. De maneira que toda solução de um sistema é solução do outro sistema também. São sistemas equivalentes. Tá. E uma outra operação que a gente pode fazer é multiplicar uma linha por um número. Então isso é uma coisa que a gente faz também quando está resolvendo sistemas de equações. No caso aqui, a gente pode substituir a linha 2 por um quarto da linha 2. Vou multiplicar a linha 2 por um quarto. Ao fazer isso, né, eu vou simplificar aqui. Eu tenho menos 4y mais 4z igual a 4. Então, se eu dividir todo mundo por 4, eu vou obter uma nova linha 2 aqui, que é da forma menos y mais z igual a 1. Tá ok? Então, claramente, eu apenas estou multiplicando uma equação por um número diferente de zero, claro, né? E isso não altera o conjunto de soluções de ambos os sistemas. Ambos os sistemas têm as mesmas soluções. Bom, mas por que a gente está fazendo isso, né? Bom, como eu falei, essas operações elementares que a gente viu, né, que daqui a pouco eu vou sistematizar, elas não alteram o conjunto de soluções, o conjunto de solução do sistema. Mas a gente tem um objetivo ao fazer isso, né? O nosso objetivo é simplificar o sistema, torná-lo mais fácil de ser resolvido. Ok? Então, a partir desse
ponto onde a gente parou, né, o que é que eu posso fazer para simplificar o sistema ainda mais? No caso, se eu somar a linha 3, eu substituir a linha 3 pela linha 3 mais a linha 2, ou seja, somar a linha 2 à linha 3, né, a gente vai eliminar essa variável y na terceira equação. E fazendo isso, eu obtenho, na terceira equação aqui, apenas uma variável, né? Eu eliminei todas as outras variáveis, por isso que isso se chama eliminação. A gente vai ver mais para o final da unidade a noção de eliminação gaussiana, né? O algoritmo de Gauss de eliminação. Então, basicamente é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo uma série de etapas que visam eliminar variáveis de tal modo que a gente chega a apenas uma equação aqui em uma variável. Tá? E quando eu chego nesse ponto, eu posso resolver o sistema através dessa substituição de baixo para cima, ou retrocedida. Esse termo aqui eu encontrei em algumas referências. Tá? Essa substituição consiste no quê? Né? Ora, eu já tenho que na última equação eu só tenho uma variável. Na penúltima eu tenho duas variáveis. E na primeira aqui eu tenho três variáveis. Então eu posso resolver a equação 3 aqui, né? Para descobrir qual é o valor do z. Eu obtenho aqui que o z claramente é 3. Com o valor do z, eu substituo na segunda equação. Então, se o z é 3 e menos y mais 3 é igual a 1, então esse z aqui, o 3, passa para o segundo membro, vai ficar menos 2. Menos y igual a menos 2 implica que y é igual a 2. Tá? E, finalmente, conhecendo o z e o y, eu substituo na terceira equação e vou obter o valor de x, que é menos 1. Por uma conta simples aqui, né? Vai ficar 3y, y é 2, né? Vai ficar 6 menos 3, 3. 3 passando para o segundo membro, vai ficar menos 3, mais 1, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, a gente está vendo, né? Esse preâmbulo que a gente fez, voltando aí ao assunto de sistemas lineares, foi justamente para a gente entender melhor, né, como a gente resolve sistemas de equações lineares usando a eliminação. Né? Então, em resumo, o que a gente pode ver, né, é que como é que a gente faz para resolver um sistema de equações lineares? A gente aplica uma sequência de operações elementares. Essas operações elementares podem ser uma troca de linhas, podem ser, ou a gente pode substituir uma linha por ela mais um múltiplo de uma outra linha, tá? Eu avancei aqui as 3 de vez, né? Ou a gente pode substituir uma linha por um múltiplo dela mesma, ok? Então, essas operações elementares não alteram o conjunto de solução do sistema de equações, tá? E, ao final, a gente vai obter um sistema no qual o número de variáveis decresce de uma linha para outra, o que permite resolver o sistema por substituição retrocedida, que é aquele sistema, né, aquilo que a gente viu no final, que a gente vai de baixo para cima obtendo os valores das variáveis, das incógnitas. Então, essa que é a ideia da solução de sistemas lineares, sistemas de equações lineares por eliminação. Mas a gente também, como eu falei, né, a ideia aqui do nosso curso é trabalhar mais com matrizes. Matrizes são um objeto mais elementar do que sistemas lineares. Né? E também a notação fica mais simples para a gente fazer um estudo mais
mais generalizado, né? Então, como é que a gente pode passar aqui dos sistemas lineares para matrizes, né? A gente já viu aquela primeira maneira, usando multiplicação de matrizes, mas a gente pode fazer uma coisa mais simples, que é simplesmente considerar a matriz aumentada do sistema. Que é isso aqui, a gente tem a matriz dos coeficientes, que ela tem aqui apenas os coeficientes das variáveis aqui do sistema, e a gente adiciona mais uma coluna, que é a coluna do lado direito aqui, né? 5, 6, 1. Então, essa matriz aumentada tem a mesma informação que o sistema inicial. Então, na verdade, a gente pode trabalhar com a matriz aumentada e esquecer o sistema de equações lineares original. Assim, aquelas operações que a gente fez, né, a gente pode fazer também em termos da matriz aumentada. Então, por exemplo, se eu quiser trocar a linha 1 pela linha 3, aqui, né? Então, a linha 1 está aqui, ela passa para o lugar da linha 3, e a linha 3, que é essa de cá, passa para o lugar da linha 1. Tá? É a mesma informação que a gente tinha lá quando a gente fez com o sistema, só que agora a gente não está trabalhando com as variáveis, a gente está com a notação mais simples. Tá? Continuando aqui, né? Se a gente quiser eliminar, né, esse 4 aqui, né, eu posso substituir a linha 2 pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E eu vou obter isso aqui, né? Multiplico a linha 1 por menos 2 e somo com a linha 2. Então vai ficar menos 2 vezes 2, menos 4, mais 4, 0. Menos 2 vezes 3, menos 6, mais 2, menos 4. Menos 2 vezes menos 1, 2, mais 2, 4. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 6, 4. Tá? E finalmente, né, se eu substituir a linha 3 pela linha 3 mais 1/4 da linha 2, fazendo um pouquinho diferente do que eu fiz anteriormente, né? Então a gente vai obter aqui menos 4 vezes 1/4 menos 1, mais 1, 0. E eu elimino aqui, né? 4 vezes 1/4 dá 1, mais 1, 2. 4 vezes 1/4, 1, mais 5, 6. Ok? E assim a gente obtém uma matriz escalonada, né? Esse processo de aplicar essas operações elementares de modo a introduzir esses zeros aqui numa certa sequência, né, que a gente vai falar daqui a pouco, chama-se escalonamento. Então, para a gente entender exatamente o que é o escalonamento, né, quando uma matriz está escalonada, é interessante introduzir essa noção de pivô. Então, as primeiras entradas não nulas de cada linha de uma matriz são denominadas pivôs. Então, por exemplo, na primeira linha, a primeira entrada não nula é esse 2 aqui. Então, esse é o pivô da linha 1. O menos 4 é o pivô da linha 2, é a primeira entrada não nula da linha 2. E esse 2 aqui é o pivô da linha 3. Então, a gente diz que uma matriz está na forma escalonada se as linhas não nulas estão acima de qualquer linha nula. A gente não viu nenhum exemplo disso ainda, mas a gente vai ver. E, simultaneamente, né, o pivô de cada linha está à direita do pivô da linha acima. Então, vamos ver, através de exemplos, como é que isso funciona, né? Então, considere essa matriz aqui, né? Será que ela está na forma escalonada, né? Então, primeira coisa, as linhas nulas, né? Essa linha aqui toda feita de zeros, ela está abaixo de todas as linhas não nulas. Então, já passou no primeiro critério, né?
E onde é que estão os pivôs dessa matriz? Os pivôs são as primeiras entradas não nulas de cada linha. Então, aqui eu tenho um pivô, aqui eu tenho um outro pivô, e aqui eu tenho outro pivô. Tem esses 3 pivôs. Então, para que a matriz esteja na forma escalonada, é necessário que o pivô de cada linha esteja à direita do pivô da linha acima. Então, nesse caso aqui, né? Esse pivô, ele está à direita do pivô da linha acima? Sim. Esse aqui, esse pivô está à direita do pivô da linha acima? Sim. Então, essa matriz está na forma escalonada. Tá ok? Agora, esta outra matriz aqui. Qual é o problema dela, né? Que ela tem uma linha só de zeros que não está abaixo de todas as linhas não nulas. Então, por essa razão, essa matriz não está na forma escalonada. Ela viola aquela primeira condição que estava lá no slide anterior. Mais um exemplo. Essa outra matriz aqui está na forma escalonada? Não, né? Porque onde é que estão os pivôs? Eu posso localizar aqui. Eu tenho um pivô aqui, né, na primeira linha, e um pivô na segunda linha aqui. Só que isso viola aquela segunda condição, porque esse pivô aqui da segunda linha, o pivô da linha acima deveria estar à esquerda dele, né? Ele deveria estar à direita do pivô da linha de cima, mas isso não acontece. É aquela ideia de que você tem que ter uma escadinha, né? Por isso que a gente fala também em forma escada, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, é necessário que esses zeros aqui, né, sejam em número crescente, justamente porque está ligado à eliminação de variáveis, né? O que a gente quer no final das contas é eliminar variáveis e ficar ao final com uma equação com uma única variável. Não é isso? Beleza, então, para resumir, essa aqui está escalonada. E essas duas matrizes não estão escalonadas, né? Não estão na forma escalonada. Tá certo? Então, a gente pode continuar o escalonamento, fazendo um escalonamento completo, de maneira a introduzir zeros na matriz acima dos pivôs e forçando os pivôs a serem unitários. Então a gente vai fazer esse exemplo aqui e vocês vão ver onde é que a gente vai chegar. Então, por exemplo, considera essa matriz aqui, né? Foi aquela onde a gente terminou. A gente viu que parando aqui e fazendo a substituição de baixo para cima, né, a gente consegue resolver o sistema linear. Tá ok? E muitas vezes isso é suficiente, parar por aqui. Mas a gente pode também fazer mais operações elementares de maneira a introduzir mais zeros nessas posições, de modo que a gente pode resolver o sistema completamente. Então, por exemplo, se eu substituir a linha 3 por metade da linha 3, então eu vou dividir a linha 3 por 2, né? Então vai ficar, no lugar desse 2 e 6, vai ficar 1 e 3 aqui. Muito bem. Agora é que entra a parte de eliminação, né? Inserir zeros acima dos pivôs. Então eu tenho esse pivô aqui na terceira linha. E meu plano agora é inserir zeros aqui, ó, nas linhas imediatamente acima, nas entradas imediatamente acima desse pivô aqui. Então, por exemplo, eu posso substituir a linha 2 pela linha 2 menos 4 vezes a linha 3. Então, quando eu multiplicar a linha 3 por 4, vai ficar menos 4 aqui. Mais 4
Vai dar um zero aqui. Notem que como existem zeros aqui, isso não vai afetar essas duas colunas. Então, isso também é bem interessante nesse processo, né? Tá? Então, eu tenho que fazer também, multiplicar esse 3 aqui por menos 4 e somar a linha 2, não é isso? A essa entrada aqui. Então, vai ficar menos 12 mais 4 menos 8. Então, eu fiz uma operação elementar, introduzi um zero aqui. Posso agora, meu objetivo é introduzir um zero aqui, né? Então, eu posso, por exemplo, somar a linha 1, a linha 3, né? Substituir a linha 1 pela linha 1 mais a linha 3. Então, quando eu somar essa linha de cá a esta de cima, não muda nada nessas duas primeiras colunas, mas eu vou zerar aqui, né? Vai ficar 1 mais menos 1, 0. 3 mais 1, 4. Vocês já vão ver onde a gente vai chegar. Eu posso agora... Um dos objetivos desse escalonamento completo, né, é também forçar os pivôs a serem 1. Então, se eu dividir aqui essa segunda linha por menos 4, né, ou seja, multiplicar por menos 1 quarto, eu vou introduzir um 1 aqui, né, vou dividir menos 4 por menos 4 dá 1, menos 8 dividido por menos 4 dá 2. E os outros termos não alteram, porque tem zero, eles são zeros, né? São nulos. Beleza? Falta apenas eliminar esse termo aqui e forçar esse pivô aqui a ser 1. Então, primeiro eu vou eliminar, multiplicar a linha 2 por menos 3 e somar a linha 1. Né? Substituir a linha 1 pela linha 1 menos 3 vezes a linha 2. Então, vai ficar menos 3 mais 3, 0. Esses outros termos são nulos, não vão alterar em nada. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 4, menos 2. E numa última etapa, eu posso dividir a linha 1 por 1 meio, ou seja, substituir a linha 1 por 1 meio da linha 1. Então, esse 2 vai virar, dividido por 2 dá 1, e menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Notem que se eu pegar agora essa matriz aumentada, né, e expressar ela em termos aqui de matriz, eu obtenho isso aqui. É matriz identidade vezes a matriz coluna das variáveis igual a menos 1, 2, 3. Foi assim que a gente construiu a matriz aumentada. Só que isso aqui, em termos de sistemas, né, é justamente matriz de identidade vezes essa matriz da própria matriz x, y, z, igualdade de matrizes, x tem que ser igual a menos 1, y igual a 2, z igual a 3. Ou seja, esse escalonamento completo, no final das contas, a gente obteve a solução do sistema. Tá? Então, é como se a gente passasse do sistema linear, sistema de equações lineares, né, para uma equação matricial, ou melhor dizendo, para a matriz aumentada, aplicar essas operações elementares na matriz aumentada, e a gente vai chegar a um resultado que a gente pode reinterpretar em termos de sistemas. Então, nesse processo de escalonamento completo que a gente viu antes, a gente vai chegar a uma forma escalonada também, que a gente chama de escalonada reduzida. Ela é ainda mais escalonada do que a anterior, né? Então a gente diz que a matriz está na forma escalonada reduzida ou forma escada. Se ela está na forma escalonada, né? Ou seja, ela tem aquela sequência de crescente de zeros ali, e os pivôs são unitários, e as entradas acima de cada pivô são nulas. Foi justamente o que a gente foi... as operações que a gente foi aplicando foi justamente para colocar aquela matriz na forma escalonada reduzida. Então, aqui alguns exemplos, né? Essa matriz aqui, ela é escalonada reduzida? Está na forma escalonada reduzida? Sim, né? Por quê? Primeiro, ela está escalonada.
essa linha aqui que contém zeros está abaixo de todas as linhas não nulas. E os pivôs, que estão aqui, aqui e aqui, eles estão sempre à direita dos pivôs da linha de cima. Então ela está escalonada. Agora, ela está na forma escalonada reduzida? Sim, também, porque os pivôs são unitários, tá? E porque as entradas acima de cada pivô são nulas. Essas entradas aqui, né? Tá ok? Então, esse é um exemplo de matriz na forma escalonada reduzida. Já este outro exemplo aqui, por que ela não é escalonada, não está na forma escalonada reduzida, né? É só observar aqui que esse pivô aqui, ó, onde estão os pivôs? Essa matriz ela está na forma escalonada, mas não está na forma escalonada reduzida, né? A linha de zeros aqui está abaixo de todas, tá? Os pivôs estão sempre à direita dos pivôs da linha de cima, mas nesse exemplo aqui, esse pivô não é unitário, então já não está na forma escalonada reduzida. Se eu multiplicasse, né, aplicasse uma operação alimentar de modo a substituir a linha 3 pela linha 3 multiplicada por 1/4, aí sim eu teria essa matriz na forma escalonada reduzida. Finalmente, um outro exemplo aqui, que que não está na forma escalonada reduzida, né? Por quê? Porque eu tenho os pivôs estão aqui, ó. Então ela está na forma escalonada, mas não está na forma escalonada reduzida, porque acima desse pivô aqui eu não tenho só zeros, tá? Eu tenho esses outros termos aqui que não são nulos. Então isso aí é um pivô, os pivôs são unitários, os pivôs estão sempre à direita dos pivôs das linhas acima, ok? Mas as entradas acima desse pivô aqui não são nulas, não são todas nulos, né? Não são todas entradas nulas, melhor dizendo. Então, esse exemplo aqui também, essas matrizes, então, essa aqui está na forma escalonada, ou forma escada, né, como a gente fala. É um outro nome, mais simples. E estes não estão na forma escada. Então, essa é a ideia. Tá, finalmente, para terminar essa aula que aqui já está bem extensa, né? A gente pode falar sobre as matrizes elementares. Então, é uma observação super importante e interessante, né? Que todas essas operações elementares que a gente viu sobre a matriz A, cada uma dessas operações elementares pode ser expressa como um produto de uma matriz elementar E por A. Ou seja, é o poder das matrizes aí, né? Várias operações que a gente faz podem ser representadas por operações matriciais também. Então vamos dar um exemplo aqui. Considere essa transformação aqui, que a gente trocou a linha 1 pela linha 3. Não é isso? Será que eu posso representar essa permutação, essa troca de duas linhas, usando um produto de matrizes? Sim, né? Considere, por exemplo, aqui essa matriz 001, 010, 100. Parece até a matriz identidade, né? Mas não é a matriz identidade. Se a gente efetuar, né, o produto dessa matriz por essa de cá,
que é que vai acontecer? Vamos lá, 001 por 042. Então, esse 00 aqui vai zerar com essas entradas de cá e vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 aqui. Tá? 001, 1, 2, 3. Dá só o 3. 001, 1, 2, menos 1. Dá só o menos 1. Então, na prática, quando eu multiplico essa linha aqui por essas colunas, eu vou obter essa última linha. Então, o efeito aqui é de puxar essa última linha para cima. Quando eu multiplico agora a segunda linha pelas colunas, eu vou obter 010 vezes 042 dá o 4. 010 por 1, 2, 3 dá 2. Essa posição, tá? Então, o efeito de multiplicar esta linha aqui pela matriz é simplesmente manter a segunda linha no lugar dela. E, finalmente, quando eu multiplico essa última linha aqui, 100, pela matriz, vai ficar 100 vezes 042 dá 0. 100, 1, 2, 3 dá 1. 100, 1, 2 menos 1 dá 1 também. 100, 5, 6, 1, 5. Então, o efeito foi reproduzir a primeira linha dessa matriz na terceira linha da matriz resultante. Então, isso que a gente chama de uma matriz permutação, né? Uma matriz de permutação. O efeito dela, quando multiplicada pela esquerda, né? Você está multiplicando ela pela matriz por esta matriz aqui, o efeito é permutar, trocar a linha, no caso, a linha 1 pela linha 3. Então, essa operação elementar de trocar a linha 1 pela linha 3, eu posso representar essa mesma operação simplesmente multiplicando a matriz de entrada aqui por essa matriz aqui pela esquerda, né? Por essa matriz elementar que a gente chama. É a matriz elementar associada a uma troca de linhas. Da mesma maneira, a gente pode ter uma matriz elementar associada a essa operação aqui de substituir uma linha por ela menos o múltiplo de uma outra linha, que é uma operação elementar também que a gente viu, né? Então, neste caso, se a gente multiplicar essa matriz de entrada aqui por esta matriz, se a gente pré-multiplicar, né? Multiplicar pela esquerda aqui. Olha só o que vai acontecer. Esse tipo de coisa a gente só vai... Eu vou explicar aqui, mas vocês só vão entender se vocês fizerem essas contas por vocês mesmos, tá? Eu me lembro que quando eu descobri isso, que, né, operações elementares podem ser representadas por multiplicação de matriz, eu fiquei muito surpreso e fiquei explorando isso aí, fazendo várias contas. Então, é algo que espero que vocês façam também. Então, por exemplo, continuando aqui, multiplicando essa primeira linha pela matriz, não vai alterar nada, eu vou obter a primeira linha. Mas quando eu multiplico essa segunda linha pela matriz aqui, eu vou ficar menos 2 vezes 2, mais 1 vezes 4. Então, esse 1 aqui vai manter essa linha, e esse menos 2 vai multiplicar cada entrada da primeira linha por menos 2. E pela regra do produto de matriz, eu vou somar essa menos 2 vezes essa linha, mais 1 vezes essa linha de cá. E o resultado é justamente o que a gente obtém através da operação elementar. Então, façam essas contas, se convençam, vocês vão ver exatamente isso. Que essa operação de substituir uma linha por ela mais um múltiplo de uma outra linha pode ser efetuada por uma operação, por uma multiplicação por uma matriz dessa forma aqui, nesse caso, né? A gente já vai ver daqui a pouco como é que a gente obtém num caso geral. E, finalmente, a operação elementar de multiplicar uma linha por um número, né, que é essa de cá, é bem fácil de verificar que isso pode ser alcançado pela pré-multiplicação, multiplicação aqui à esquerda, por uma matriz dessa forma aqui, uma matriz diagonal, onde na linha 2, que é a linha que eu estou querendo multiplicar por um número, né, eu vou colocar na linha 2 aqui na diagonal
é 1/4. Então, ao fazer isso aqui, ó, não modifica a linha 1, não modifica a linha 3, mas a linha 2 vai ser multiplicada por 1/4. E ao fazer isso, eu obtenho o mesmo resultado da operação elementar. Então, a gente conclui mais uma vez que qualquer daquelas operações elementares pode ser expressa como um produto por uma matriz elementar. Tá? Isso não é tão importante assim na prática, mas é importante conceitualmente, né? Porque a gente, quando for demonstrar algumas propriedades, né, de coisas que a gente vai ver mais para frente aí, a gente pode expressar essas operações elementares em termos de matrizes e fica tudo no mundo das matrizes, fica mais fácil a gente trabalhar. Então, só para finalizar, né, como é que a gente obtém, em geral, a matriz elementar correspondente a uma certa operação elementar? Então, a ideia é que a gente pode, que a matriz elementar é correspondente à operação elementar L, seja ela qual for, né, pode ser obtida aplicando-se L à matriz identidade de ordem apropriada. Por exemplo, se a gente considerar essa operação elementar aqui, né, que substitui a linha 2 pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1. A gente até viu há pouco aí, né? Então, se eu pegar a matriz identidade 3×3 e aplicar nela essa operação elementar, o que é que eu obtenho? Aquela mesma matriz elementar que a gente viu que funcionava para efetuar essa operação aqui. Tá? Então, eu não vou fazer aqui os outros casos, porque são bem parecidos, mas a gente sempre pode, para cada operação elementar, né, seja ela qual for, a gente pode aplicar ela à matriz identidade da ordem apropriada. Por exemplo, se a gente está trabalhando com uma matriz que tem 5 linhas, então a gente pega a matriz 5×5. Tá? E aí a gente aplica essa operação elementar à matriz identidade 5×5 e a gente vai obter a matriz elementar que efetua aquela operação elementar. Então eu sei que pode estar meio confuso aí, mas revejam o vídeo, estudem, né, esses conceitos. E só na prática que vocês vão pegar alguns desses detalhes que eu estou falando aqui. Então é isso. Até mais.